Paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que vocês estão em pé, abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Amém? Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E também o versículo 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe a todos. Estamos no nosso 8º dia de campanha. Glória a Deus por isso. Muitas palavras, muitas orações, amém? Então 2025 precisa ser bênçãos para nós, amém? Precisa ser abençoado. O que eu vou trazer aqui hoje também é para poder te dar direção. Eu quero falar hoje sobre o agir do Espírito Santo no decorrer de toda a Bíblia. O dia de Pentecostes, que nós vemos no início do livro de Pentecostes, no livro de história da igreja, ali é um marco, é um derramamento cumprindo o que Joel já havia dito. Mas por toda a história, desde Moisés, desde Abraão, Deus, ele tem agido com o seu Espírito, ele tem tocado e movido nas pessoas as quais ele quer usar, as quais ele quer falar. É muito importante que nós entendamos que o cristão, ele não pode viver apenas na vida natural, e eu vou mostrar isso aqui. E também o sobrenatural de Deus, ele não é a regra. O sobrenatural de Deus é a exceção. Para quê? Para te incendiar, para te mover, para tocar em você, para você perceber a ação de Deus, para você notar a presença de Deus. Amém? Assim então, quando nós recebemos o batismo, por exemplo, com o Espírito Santo, é algo que tira você do natural e te leva para o sobrenatural. Mas você não fica o tempo inteiro no sobrenatural. Você vai ter que encarar o natural. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer te mostrar que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele age na nossa vida e depois é conosco. Amém? Glória a Deus. E eu quero começar esse transcurso aqui pela palavra do Senhor. Por exemplo, porque Deus, Ele quer dar o seu Espírito a todos nós. Por quê? Por que Deus quer fazer isso? Primeiramente, porque o homem natural, ele não aceita e nem entende as coisas espiritual, as coisas do Espírito. Você que está aqui, que já aceitou Cristo, que já se convenceu que Cristo é o caminho, foi por uma ação espiritual. Não foi por uma decisão somente sua. Foi porque Deus agiu. Porque o natural, o ser humano, nós, naturalmente, nós não temos condições nem capacidade de aceitar Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer então que o Espírito de Deus, ele vem nas nossas vidas para nos dar esse impulso, para reconhecer Ele como Salvador, reconhecer a sua soberania. Depois também, Deus, ele tem o interesse de dar o seu Espírito ao seu povo para dar discernimento, para que nós tenhamos discernimento espiritual. E o texto onde eu tirei isso,
1 Coríntios 2,14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Nós até parecemos doido mesmo, irmão, mas é só para aqueles que ainda não entrou nessa loucura. Aleluia. Porque quem já entrou fala: não, isso é que é o normal, é assim mesmo. As coisas são assim mesmo, dessa forma. Mas, ou seja, sem Deus tirar essa escama, sem Deus vir, né, como Jesus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo. Não há ação de Deus na vida do ser humano sem o agir do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero traçar aqui uma linha das promessas de Deus, do agir de Deus, começando lá em Abraão. Quando Deus chama Abraão, quando ele marca a sua vida. E por que que Deus também deseja marcar as nossas vidas? Por que que Deus quer fazer isso? Será que Deus quer derramar o seu Espírito Santo? Nós estamos aqui numa campanha de arrepender e ser cheio do Espírito Santo. Será que ser cheio do Espírito Santo, e depois, o que que vai acontecer com isso? O que acontece é porque os sinais de Deus, quando eles vêm nas nossas vidas, eles marcam as nossas vidas. Os sinais de Deus traz experiência de Deus para as nossas vidas. Amém? Por isso Deus tem esse interesse. Mas eu quero ir além disso com vocês. E Deus, irmãos, Ele faz isso, Ele fez isso por várias vezes e com várias pessoas. Por exemplo, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, vivia numa terra idólatra, vivia numa situação totalmente afastado de Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. Deus marcou Abraão com a sua voz. Outras vezes ele também viu anjos, né? Depois Moisés, o nosso grande legislador, Moisés, ele viu a sarça ardendo em fogo, e ele disse: eu vou lá ver o que é que está acontecendo. E Deus disse: tira a sandália dos seus pés, porque este lugar é santo. Moisés teve ali então uma experiência com Deus, foi então marcado por Deus. E outra situação bastante interessante na vida de Moisés está em Números capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim: o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram. Eu quero que você marque essa palavra. Moisés, ele está guiando o povo de Deus, e ele está sentindo cansado, enfadado, com aquele peso da responsabilidade. E então, ele ora a Deus, e Deus diz para ele: olha, eu vou tirar do espírito que eu dei para você, e vou também distribuir em 70 pessoas, em 70 líderes. E esses 70 líderes, então, recebem uma porção do Espírito de Deus. Por quê? Para ser marcado, para ter também essa experiência que ainda não tinham. E quando eles receberam, diz que eles então profetizaram. O verso 26 diz: 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinha ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Deus marcando, Deus trazendo experiência. Saul, rei Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, né, para poder instalar a monarquia em Israel. Em 1 Samuel capítulo 10, verso 10 e 11 diz assim: o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Verso 11: quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Aqui mais uma vez nós vemos alguém chamado por Deus, ser marcado por Deus, ser visitado por Deus. Os reis, os sacerdotes e os profetas no Antigo Testamento, isso era marca
registrada, tinha que ter essa experiência com Deus, para poder assumir essa posição. Mas Deus, ele faz uma promessa, que no futuro ele iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus, ele tinha um projeto que começou lá no Antigo Testamento, que começou com essa classe de pessoas, né, reis, sacerdotes e profeta. Mas ele, no capítulo 2 do profeta Joel, profeta menor, Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, diz: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O propósito de Deus não era ficar apenas com essas classes de pessoas lá no Antigo Testamento, em Israel. E diz ainda: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Ter sonho é ter desejo de que coisas aconteçam. Os jovens terão visões. Visões é caminhar por um lugar, por um caminho. Ter visão é seguir um caminho. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Assim nós temos, peguei aqui algumas passagens do Antigo Testamento, para nós vermos que Deus, ele sempre quis marcar o seu povo com o seu Espírito. Deus, ele sempre quis derramar do seu Espírito. A conversão do cristão não é apenas em ouvir coisas racionais, intelectuais. Não, existe a parte de Deus. Claro que existe a nossa, mas existe a parte sobrenatural. O Espírito Santo, ele vem para quebrar paradigmas dentro de nós, vem para quebrar incredulidades, para derrubar barreiras, para mostrar que Deus existe, amém? Aleluias. Agora pegando no Novo Testamento, andando um pouco mais para frente, quantas manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. Eu quero citar Lucas capítulo 1, verso 41, quando Isabel, ela está grávida de João Batista, e Maria vai visitá-la. Diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou. Essa alta voz, segundo os estudiosos, é o equivalente a profetizou. Bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Aleluias. Aqui, irmãos, Deus testificando em Isabel e o menino Jesus que iria nascer, que estava ainda no ventre de Maria. Depois, na boca de Zacarias também, pai de João Batista, Lucas 1, 67, diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, lembre bem, uma das marcas do Espírito Santo, quando ele age na vida das pessoas, especialmente antes dos dias de Pentecoste, era profetizar. Profetizar no sentido aqui profético, seria não como os profetas da escrita, que escreveram, não, seria balbuciar palavras ininteligíveis para o ser humano, para o homem, o que vem equivaler ao quê? Falar línguas estranhas. Falar em línguas estranhas, falar com Deus. Era isso que estava acontecendo, especialmente depois do dia de Pentecoste. Nós vamos ver mais a ênfase no falar em línguas estranhas. E nas palavras de João Batista também, em Mateus capítulo 3, verso 11, diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aqui ele diz ainda: e com fogo. Então nós vemos, irmãos, que o agir de Deus através do Espírito Santo para marcar a vida do seu povo é algo comum dentro da palavra de Deus. É algo comum, nós vemos isso por várias partes, né? Ainda vou citar mais um aqui. O próprio Jesus, quando ele, em João 14, 16 e 17, ele diz: e eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluias. Aqui, sabe o que nós percebemos, irmãos? Nós percebemos o traçar de uma linha, que Deus veio fazendo a história no seu povo. Deus veio trazendo essas manifestações, apontando para um momento culminante, aonde a promessa dele iria agora ser mais abrangente, aonde o Espírito Santo de Deus iria agora vir sobre várias nações, vários povos, vários lugares. E foi isso que aconteceu. O próximo texto, Lucas 24:49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus dizendo aqui, o Pai prometeu lá no Antigo Testamento, e agora Jesus vai dizer: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui eu começo a trabalhar nesta mensagem o significado do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Por que Deus quer marcar as nossas vidas com o derramar do seu Espírito sobre nós? O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. O próprio Jesus disse, ele é um revestimento de poder espiritual nas nossas vidas, para quebrar paradigmas, para romper com cadeias do pecado. Eu não estou falando aqui dos dons, os dons são outra categoria que é para tratar com a igreja. Eu estou falando do poder do Espírito Santo testificando no coração de cada um de nós, para que você possa de verdade perceber a existência de Deus, a realidade de Deus, que Ele existe, que não é só conversa. Depois, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação espiritual para ser testemunha. O próprio Jesus diz: vós sereis minhas testemunhas. Vai guardando tudo isso aí. Capacitação, tá? Revestimento de poder, capacitação para ser testemunha. Por isso Jesus ele disse: espera até que sejam revestidos de poder. Por quê, irmãos? Porque a tarefa que Jesus havia entregado para os discípulos, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. A mensagem, ou a missão, melhor dizendo, que Jesus entregou para a igreja, nós não podemos fazer sem a ação e direção do Espírito Santo. Nós estamos aqui na campanha de arrependimento, e eu quero dizer algumas coisas a mais que precisa vir após o arrependimento nas nossas vidas. Aleluias, fique atento. Então, finalmente chega o dia de Pentecoste, chega o dia tão esperado, o dia tão proclamado no Antigo Testamento, e agora chega. Foi o texto que nós lemos, Atos 2, de 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Aleluias. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Amém? Irmãos, ser batizado com o Espírito Santo não é mérito de ninguém. Ninguém tem mérito para receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus para nós pecadores, para que Ele possa usar a nossa vida. O Espírito Santo, ele é um poder para convencer o pecado, para convencer o pecador, melhor dizendo, a se arrepender. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nossas vidas, sobre o pecador, ele se desmancha, ele se desarma, ele se rende aos pés do Senhor.
Aleluias, porque há uma testificação sobrenatural. O Espírito Santo, ele é um revestimento de poder para testemunhar que Cristo é o Salvador. Aleluias. Por que que muitas outras religiões, pessoas dessas religiões se convertem ao cristianismo, se convertem ao Senhor Jesus e recebem o batismo com o Espírito Santo, e então nunca mais as suas vidas são a mesma, porque elas são transformadas? Aleluia. A igreja tem que ter a direção do Espírito de Deus sobre ela. E o versículo aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 12 e 13, nos diz também algo interessante, que é: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? Quando eles viram então aqueles 120 homens e mulheres reunidos ali no cenáculo, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, alguns ficaram perplexos e dizendo: o que quer isso dizer? E outros diziam, no verso 13, outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Aqui nós temos dois grupos de pessoas que estavam reunidos e presenciaram e viram a mesma coisa, a mesma manifestação. Para aqueles que eram tementes a Deus, eles consideraram grandezas de Deus, mas para aqueles que não tinham temor de Deus, eles disseram: essas pessoas estão bêbadas, essas pessoas estão embriagadas nesta hora do dia. Aqui há uma diferenciação daqueles que temem a Deus, buscam a Deus e recebem as coisas de Deus, daqueles que são ingratos, de coração duro e que não querem nada com Deus. Está no mesmo ambiente, o mesmo fenômeno acontecendo, mas cada um interpreta de forma diferente. Amém? Portanto, irmão, nós vemos por toda a Bíblia e por toda a história o agir e o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Agora, eu quero que você preste atenção, que eu quero começar a aplicar essa mensagem. O arrependimento, ele deve ser seguido por atitude de mudança. O arrependimento, ele deve ser seguido por atitude de mudança. Você quer anotar a progressão? Eu vou repetir 2 vezes. O que tem que acontecer quando nós nos arrependemos? Primeiro, arrepender. Atitude de mudança, ser cheios do Espírito, se tornar testemunha do Senhor. Aleluias. Você sabe por quê, meu irmão? Não adianta se arrepender e não ter atitude de mudança, atitude de buscar ao Senhor, atitude de caminhar na mudança com o Senhor. E depois, não adianta ser cheio do Espírito Santo e não se tornar testemunha disso, e não deixar Deus te usar para isso, como testemunha para outras pessoas. Vou andar um pouco mais rápido. Aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Filho. E depois no verso 7, olha o que o autor aos Hebreus vai trazer para a igreja, que advertência para aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo. Hebreus 3:7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Meu irmão, o que o autor está querendo dizer? Aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que viu os milagres de Deus, o Espírito de Deus agindo, trabalhando, mas o que eles fizeram? Erraram nos seus corações, eles não conheceram o caminho de Deus. Meu irmão, uma das grandes derrotas na vida do cristão, sabe o que é? É receber o Espírito de Deus, é receber o toque de Deus, é receber o derramar de Deus, mas não entender o propósito de Deus,
não conhecer o caminho de Deus, não se entregar a Deus. Por que que Deus quer encher a igreja? Por que que Deus quer derramar do seu Espírito? Por que que Ele tem feito isso? O autor está dizendo, eles não conheceram o caminho de Deus, e viram tantos milagres, e viram o derramar de Deus, e diz, olha, ao ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Existe um caminho a seguir, irmãos, depois de ser cheio. Arrependa, sede cheios do Espírito Santo, mas tome atitude de se tornar testemunha do Senhor, aleluias. Quais são, então, os cuidados que devemos ter como igreja e como cristão? Primeiro, conhecer o que Deus já fez, como Ele fez, para aprendermos como fazer. Não podemos ignorar o caminho de Deus. Depois, não adianta se arrepender, ver o derramar do Espírito, mas não mudar os seus caminhos. Quantas pessoas que passam vergonha em Deus, porque vivem falando em línguas, bêbados. Você vê isso na internet. Você vê as pessoas que receberam o derramar do Espírito Santo de Deus, alcoólatras, na rua, na sarjeta. Por quê? Porque não seguiram o caminho de Deus. Meu irmão, o sobrenatural de Deus é para mostrar a existência dEle, mas depois você tem que compreender o caminho de Deus para a sua vida. Você não pode se embaraçar com essa grande bênção e testificação que Deus deu para você. Você tem que prosseguir, aleluias, tornando testemunha. Depois, o derramar do Espírito não muda a sua vida se você não entregar o controle dela para Deus. Não adianta. Muitos têm recebido o derramar do Espírito em suas vidas, mas negligenciam a transformação que Deus deseja. Aleluias. Meus irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso, né? Por isso nós devemos o quê? Pregar um evangelho autêntico, bíblico e no poder de Deus para a salvação e transformação daqueles que creem. Aleluias. Eu não posso só dizer você vai ser cheio, e depois o que vai acontecer? Obedecer a palavra, se tornar testemunha do Senhor. Devemos ensinar a guardar todas as coisas que Jesus fez, como Ele mesmo nos recomendou. Ensina a guardar, aleluia. Devemos ser guiados por aquele que é o Senhor da igreja. Meus irmãos, há um perigo quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. Nós estamos passando pela história. Nós precisamos, irmãos, permitir que Deus escreva essa história através da nossa vida, da maneira dEle, aleluias, da forma que Ele quer. Então, o que nós devemos fazer? Mais uma vez, como podemos, então, contribuir com essa história? Nos arrependendo e dos caminhos errados, arrependendo das coisas erradas. Arrependimento deve ser seguido por uma atitude de mudança. Vou repetir só para você lembrar. Arrepender, atitude de mudança, ser cheio de Espírito, se tornar testemunha. Essa deve ser, meus irmãos, a sequência progressiva para uma mudança advindo do arrependimento. Se você arrepender aqui dentro da igreja é fácil, irmão. Os cultos estão pegando fogo todo dia, o sobrenatural, o extraordinário. Mas depois que você sai, e depois? Entenda que a comunidade dos santos é para nos alertar, é para nos advertir, é para nos despertar, aleluia, mas depois é com você, aleluias. Hebreus capítulo 6, verso 1, olha aqui, que coisa que a palavra do Senhor nos diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Arrependimento de obras mortas. Sabe o que é obras mortas que nós precisamos nos arrepender? Nós arrependemos para aceitar Jesus, mas não arrependemos de obras mortas nas nossas vidas. Continuamos praticando obras
que Deus detesta, que o Senhor detesta, que é reprovado pela palavra: obras mortas. Nós precisamos abandonar. O arrependimento de obras mortas é um processo de mudança de pensamento, de sentimentos e atitudes que leva a uma transformação nas ações externas. Irmão, me perdoa por ser técnico, mas foi Deus quem me chamou para isso. Me perdoa por ser muito explicativo, mas Deus me levantou para isso, aleluias. Deus me chamou para esse momento, aleluias. Eu me arrependi em 1989, quando então eu aceitei Jesus no meu coração, como meu Salvador. Eu fui batizado no mesmo dia em que aceitei Jesus, e 2 meses após, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. A partir de então, meus irmãos, começou em mim um processo de arrependimento de obras mortas. Eu comecei a abandonar aquilo que meus amigos me ensinaram. Eu comecei a abandonar aquilo que a minha família deixou como herança. Eu comecei a abandonar obras mortas, me arrepender disso. Você tem que se arrepender para aceitar Cristo, e depois se arrepender de obras mortas. De obras mortas na sua vida. O primeiro arrependimento, irmãos, é para aceitar Cristo, e os demais é para a mudança de vida. Você tem olhado e dito: Senhor, eu me arrependi, eu sou salvo, mas eu estou parecendo incrédulo. Senhor, eu me arrependi, mas o meu comportamento, ou do outro. Sabe o que é isso, irmão? Falta de arrependimento, de atitude após o arrependimento, para ter mudança de vida. Jesus, ele começou, irmão, o seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você viu a progressão? Arrependei, crede no Evangelho. Tem que arrepender e tem que crer no que ele fala, no que ele ensina. Em Atos 2:42, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja, olha só, batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há uma progressão, aleluias, há um caminho a seguir. Você não se arrepende somente quando aceita Cristo, precisa continuamente viver uma vida de arrependimento, e andar em arrependimento, se lançar nos pés do Senhor constantemente. Estou fazendo de tudo aqui para não zangar muito a pastora, viu? Mas já estou terminando. Obras, eu quero falar aqui agora, irmão, sobre obras ordinárias e obras extraordinárias. O que é isso? Obras extraordinárias, somente Deus pode fazer em nossas vidas. E quais são? Anotei algumas, mas são várias. Obras extraordinárias, nos salva pela graça, só Deus pode fazer. Obra extraordinária, nos dá fé para a salvação. Obra extraordinária, nos conceder dons espirituais. Obras extraordinárias, realizar milagres. Essas realizações são exemplos de obras extraordinárias que Deus faz na nossa vida, que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas será que é o todo o tempo assim? Não, vamos pegar a obra ordinária dentro da palavra. Essas coisas, irmãos, essas ações de Deus extraordinárias, são exceções. São exceções. O normal é o ordinário. O que é o ordinário? O normal é você ser santo. O normal é você ser honesto. O normal é você ser vigilante. O normal é você ser um leitor da palavra. O normal é você ser fiel. Será que para ser fiel, toda vez um anjo tem que vir tocar? O anjo tem que vir fazer, né? O que é ordinário? Trabalhar. Jesus era carpinteiro. O que é ordinário? Dormir quando tiver sono. Jesus dormiu. O que é ordinário? Comer. Jesus também comeu, né? Aprender. Nós precisamos aprender. Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. E depois Oséias diz: o meu povo erra por não ter conhecimento. Isso é ordinário. Deus te tocou, o que você está fazendo? Deus te balançou, te perdoou, o que você está fazendo para Ele? Aleluias. Podemos, irmãos, ficar doentes, e temos de procurar socorro, procurar recursos. Nós precisamos estudar, aprender profissão, etc. Isso é o que? Obras ordinárias, que os santos têm que fazer do mesmo jeito que os outros. Sabe o que acontece? Tem gente que só quer o extraordinário, irmão. Tem gente que só quer o extraordinário. Ele diz: eu não vou trabalhar, eu vou viver pela fé. E vai passar fome.
não vou estudar a palavra de Deus, Deus vai revelar para mim, vai bater a cara na porta, porque essa não é a vontade de Deus, aleluia. Não vou fazer nada, estou esperando Deus agir. Deus já agiu, mas muito tempo que Deus já agiu. Você está atrasado, meu irmão, não fica desse jeito. Nós precisamos ser cheios do Espírito, irmão, e deixar Deus agir através de nós na vida de outras pessoas. Se Deus tem enchido você, quem você tem abençoado? Na vida de quem você tem derramado as bênçãos de Deus? Vai ficar só para você? Vai morrer e vai levar para o túmulo? Não, Deus nos chamou para transformar as nossas vidas, para nós tornarmos fontes para abençoar outras pessoas. Como eu disse, em 1989, quando me arrependi pela primeira vez, eu tinha a 5ª série primária, então eu me arrependi de não ter estudado, me arrependi. Sabe o que eu fiz? Voltei para a escola, porque eu queria conhecer a palavra do Senhor, porque eu ouvi falar de um tal de seminário, e eu queria ir para o seminário. E eu encontrei muito obstáculo, mas eu estava determinado, eu estava ali com aquela atitude de mudança, e eu fui para lá. Depois, irmãos, me coloquei à disposição para testemunhar do que Deus tinha feito na minha vida. Aleluia, me coloquei à disposição para Deus me usar. Eu me tornei uma testemunha do que Deus fez na minha vida, e do que Ele pode fazer na vida de todos, na vida de muitos, na vida daqueles que querem buscar o Senhor. E sabe o que eu fiz, irmão? Eu fiz o ordinário. Deus já tinha feito o extraordinário na minha vida. Deus já tinha me salvado, Deus já tinha me libertado, Deus já tinha colocado em mim a vocação para servir o reino, e eu fui atrás do ordinário. Amém? E eu quero pedir licença aqui nessa pregação, quero pedir licença para citar algumas coisas no ordinário que Deus tem feito. Às vezes você fica assim, Deus, eu não recebo, eu não tenho dom. Meu irmão, Deus usa não só no extraordinário, mas Ele usa muito mais no ordinário. Muito mais, como você é, no dia a dia, quando você conversa, aleluia, com as pessoas. Eu quero citar algumas coisas que Deus fez, depois que me arrependi e deixei Ele me usar. Cito aqui pessoas, irmãos, que recebeu de Deus, através da transformação de vida, que Ele fez na minha vida, quando eu me arrependi de não ter estudado, e depois voltei a estudar, e depois fui para o nosso seminário, e depois me capacitei, e depois me preparei, e disse, Senhor, me leva, Deus me usa. Eu cito aqui pessoas que receberam dessa água, me dê licença, pastora Maura, pastor Jean, pastor Josias, pastora Jaziva, os pais do pastor Jean, pastor João, a pastora Eusa, pastora Hélia de Campestre, pastor Antônio do Renata Parque, pastora Joaninha da Vila do Sonho, o pastor Cláudio de Santa Bárbara, o pastor Antônio de Itaberaí. Todos estes, irmão, puderam ser abençoados quando eu me arrependi e tomei atitude de fazer alguma coisa, de caminhar para Deus usar a minha vida. Eu cito ainda outros irmãos aqui, irmão Hélia, irmã Célia, irmã Elza, o Maurício, o Fernando, e outros que nem me lembro agora, irmãos, que também foram abençoados quando eu andei no ordinário. Eu andei no ordinário, aleluia, para Deus me usar, aleluia. Foi preço, irmãos. Muitos não entendiam. Você levanta de madrugada para ir para lá estudar, irmão, siga o chamado de Deus na sua vida, aleluia. Desse novo tempo aqui, irmãos, nós temos a irmã Arthur, o irmão Adriano, o Joab, o Dino, a Denildo, o Raul, a Suza, a Cleusa e tantos outros, irmãos, que Deus está usando, que Deus estão agora, que eles estão no pastoreio, que estão trabalhando. Sabe por quê? Porque quando eu me arrependi e aceitei Jesus, eu tomei a atitude de deixar Ele usar a minha vida. Faça isso, meu irmão. Aleluia, precisamos ser cheios do Espírito Santo para derramar na vida de outras pessoas. Você não pode se arrepender e não ter atitude de mudança. Tem que mudar. Você não pode se arrepender para salvar só você. Você precisa deixar Deus te usar para salvar e edificar a vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém? Aleluias, glórias a Deus. Se arrependa, irmãos. Eu vou terminar, pastora Maura, vou terminar. Concluindo. O extraordinário, irmãos, Deus já fez na sua vida. O ordinário é com você. Se arrependa e deixe Deus usar a sua vida.
Se arrependa. Não venha toda campanha se arrepender. Não venha na campanha contar bênção agora, aleluia, de que Deus está mudando a sua vida. A campanha vai acabar domingo. Que bênção. E depois, o extraordinário nós estamos vendo todo dia, toda a noite aqui. E depois é o ordinário. A campanha é para te encher, é para te sustentar, é para te dar direção, é para você posicionar com palavras que te direcionam. Aleluias. Se arrependa, receba o Espírito e tenha a atitude de mudança para entrar no gozo do Senhor. Aleluias. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar também, quero fazer uma oração pequena. Nessa oração, ore para se arrepender de obras mortas. Ore para ter atitude de mudança em sua vida. Ore para ser cheio do Espírito Santo. E ore para ser testemunha e deixar Deus usar a sua vida. Meu irmão, está com você agora. O Espírito Santo já falou. O poder de Deus já veio, agora é com você. Pai Santo, que o Senhor, ó Deus amado, nos ajuda a arrependermos de obras mortas, porque nós já arrependemos, ó Pai, do pecado de Adão sobre nós e te recebemos como Salvador. Pai, nos ajuda, ó meu Deus, a arrepender, ó Pai querido, por não ter tomado atitude, não ter nos posicionado para ser usado pelo Senhor. Meu Deus, que todos que estão nos ouvindo agora, Pai, possam se posicionar e que 2025 seja, meu Deus, um ano de se posicionar para ser, ó Deus, usado pelo Senhor, para se arrepender e ter mudança de vida no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Aplaudo mais uma vez o nome de Jesus.